Vamos dar início à nossa reunião, a 20ª sessão ordinária. Primeiro, boa noite a todos, né? A nossa 20ª sessão ordinária, dia 15 de dezembro. Convido a todos a ficar de pé para darmos início a essa sessão da Câmara. Verificando o livro de presença e constatando o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos na nossa 20ª reunião ordinária, ao 15º dia do mês de dezembro de 2025. Em conformidade com o artigo 121 do nosso regimento interno, convido o vereador Marcos a proceder com a leitura de um texto da Palavra de Deus. Boa noite a todos. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Passamos para a leitura de correspondência. Vou ler agora as respostas das últimas indicações que foram enviadas para o Executivo. Respondendo à indicação de número 115 do vereador Paulo Felipe, que solicitou a instalação de um poste de iluminação na rua José Cândido da Silva, Barreto, o Executivo informou que vai providenciar a instalação desse poste de iluminação. Respondendo à indicação de número 114 do vereador Parcelli, que solicitou a limpeza e higienização dos contêineres de lixo instalados na cidade, porque muitos estão com mau cheiro, o Executivo informou que já está realizando a limpeza desses contêineres e aproveitou a oportunidade para pedir o apoio da população para o uso correto das lixeiras, né? Enfatizando que o descarte inadequado de entulhos e galhos nesses locais ou nas ruas prolifera doenças e atrapalha a limpeza urbana. E respondendo à indicação de número 111 do vereador Negão, solicitou a correção do desnível na rua Fortunato Anastácio, o Executivo informou que já incluiu esta obra no cronograma de obras do município. E respondendo à indicação de número 110 do vereador Maxson, que solicitou a troca de lâmpadas nas ruas Professora Celes Maria e na rua Belo Horizonte, o Executivo informou que vai providenciar a substituição dessas lâmpadas. E em resposta à indicação de número 118 do vereador Vitor, que solicitou a aplicação de agregado siderúrgico, o Executivo informou que já incluiu também no cronograma de obras do município. E em resposta à indicação de número 117, da vereadora Gaída, que solicitou a troca de lâmpadas da Avenida Francisco Gomes Neto, o Executivo informou que vai providenciar também a substituição dessas lâmpadas. E em resposta à indicação de número 116, do vereador Paulo Felipe, que solicitou a construção de um cômodo no cemitério de Santa Luzia do Carneiro, o Executivo informou que também já está no cronograma de obras a reforma e ampliação do cemitério lá de Santa Luzia do Carneiro. E em resposta à indicação número 112 do vereador Parcelli, que solicitou, né, algumas melhorias no setor esportivo, como o retorno do campeonato municipal, ampliação de divulgação e mais modalidades esportivas nas quadras, o Executivo encaminhou o secretário de Esporte, Davi, para esclarecer esses pontos aí que foram levantados pelo Parcelli. Ok. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar nosso presidente aqui e os demais vereadores, toda a população representada pelos que aqui estão presentes. E viemos aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o esporte aqui na cidade de Itaiomi. E respondendo à indicação do vereador Parcelli, por que vir aqui, né, para responder? Porque é um assunto muito grande para ser conversado. Então, o Executivo entendeu que não caberia em um relatório, não caberia em um texto, ficariam muitas informações para que vocês que não são da área
vocês não conseguiriam entender tantos números e achou melhor, não, vai lá e conversa com o pessoal, eles vão ter dúvidas, se apresenta, e aí a gente vai tocar essa conversa aqui, né, com relação à Secretaria de Esporte. Antes de começar os números, eu gostaria de deixar para vocês a informação que eu assumi a Secretaria de Esporte, né, no ano de finalzinho de 2019, início de 2020, não, 2020, isso. E a gente passava por uma época de pandemia na época. Então a gente estava com uma secretaria que estava com todos os seus movimentos parados. Então, desde então, a gente criou um trabalho, e é um trabalho que é a longo prazo. A Secretaria de Esportes é um trabalho que a gente não consegue entrar com um projeto e ter resultado instantâneo. Não é uma obra que você levanta e subiu a parede, né? São obras que você começa hoje para colher fruto daqui a 4, 5 anos. Existem alguns efeitos imediatos e existem alguns efeitos que são a longo prazo. Né? Com relação, que eu gostaria de falar primeiro, é com relação aos projetos que a gente introduziu na cidade de Itaiomi, teve uma resposta bacana e que vem uma crescente muito boa. A indicação ela falava sobre melhorias no âmbito esportivo. Eu entendo, toda a administração entende que, por mais que esteja bom, melhorias tem que ter. Né? Ninguém aqui vai ser perfeito. No meu trabalho tem que ter melhoria, no de vocês tem que ter melhorias. E é isso que realmente a gente busca. Então eu trouxe alguns dados para que a gente entenda que melhorias estão sendo feitas sim no nosso trabalho. Podemos melhorar? Podemos melhorar bastante ainda. Mas nós temos. Um exemplo que eu dou a vocês. Projeto Mais Esporte, que foi criado por mim com a continuidade do projeto Geração Esporte, que era um projeto do governo estadual, que a gente conseguiu também na nossa gestão de 2021. É um projeto que traz para crianças de 6 a 14 anos introdução de várias modalidades esportivas. Então, esse nosso público que nós estamos falando aqui são crianças de 6 a 14 anos. No ano de 2024, nós tivemos 103 alunos, em 2024. No ano de 2025, neste ano, no mês de novembro, que são os números que eu trago para vocês, nós estamos com 175. Então, nós tivemos aqui um crescimento de 69% do nosso projeto. Tá? Então, é um projeto que deu certo, que vem tendo resultados com as crianças. Nós temos aqui, posso dar o exemplo do Max, do Vilmar, que tem esse exemplo em casa. Né? Os filhos de vocês estão lá com a gente e tem esse exemplo em casa, dessa atividade que não tinha, principalmente para meninas. O nosso município não tinha nenhum tipo de atividade para meninas. Então, nessa gestão nossa da Secretaria de Esporte, a gente teve também esse olhar para as meninas. O que as meninas vão fazer? Né? A gente tinha oportunidade nenhuma para nossas meninas, não tinha atividade. Então, a gente criou um projeto e esse projeto deu certo e a gente continua seguindo ele e com uma crescente muito boa. Nós temos turmas que chegam a 51 alunos por turma. Com relação aos jogos escolares também, que a Secretaria de Esporte hoje tem uma parceria com a escola e a gente também hoje trabalha os esportes com essa parceria com a escola, que é o GENG, que é uma competição escolar. No ano de 2024, nós tivemos 102 atletas representando Itaiomi em 4 modalidades, que foi handebol, futsal, vôlei e basquete. Com esses projetos que a gente está incluindo, a gente conseguiu, nesse ano de 2025, levar 7 modalidades. Foi um feito inédito, inclusive Itaiomi foi entre as 2 cidades da nossa micro-regional que conseguiu levar todas as modalidades da competição. Nós levamos ao todo 108 alunos atletas e obtivemos 1 medalha de ouro, 4 de prata
E a nossa atleta que correu 3.000 metros, ela ficou em 4º lugar. Então, eu também considero que foi uma grande evolução. A nossa corrida rústica, que era tradicional, que eram as duas modalidades que tinha na época aqui na cidade. A gente tinha o futebol e nós tínhamos a corrida rústica também, né? A gente deu sequência à corrida rústica, que é uma excelente oportunidade para pessoas que não se adequam em nenhuma atividade física e pessoas também que não praticam, né, modalidades e gostam também. Então a corrida rústica é algo bem interessante de se fazer. Tivemos um crescimento também de 10% com relação à participação nessa nossa 9ª corrida rústica. Pedal da Paz também foi criado em 2021, na pandemia. A gente criou o Pedal da Paz e neste ano de 2025 nós tivemos a participação de 83 participantes, com um crescimento de 30% de participação. Inclusive, eu frisei bastante que tivemos quase 50 participantes só de Itaiomi. Então, Itaiomi, tanto na corrida rústica, quanto no pedal, melhorou bastante também a adesão do público. Inclusive, fizemos algumas camisas para o projeto de corrida, para o grupo de corrida, e já deram 60 camisas, para a gente apoiar esse pessoal que gosta da corrida de rua, que vai para fora, tudo mais. Com relação ao futebol, que foi também um tema que foi abordado na indicação, que não teve o nosso campeonato municipal. Realmente a gente não fez o campeonato municipal, tivemos vários, digamos, não vou falar que são problemas, que é coisa boa, né, que é obra. A gente está em obra no estádio. Na época que seria o campeonato municipal, a gente ainda estava em obra. Então tinha muita pedra, muito bloco, muito tijolo, pedaço de ferro, pedaço de pau. Então nós tivemos como sensibilidade a não fazer o campeonato municipal com medo do que poderia acontecer. Afinal, todo o evento que a gente faz é minha responsabilidade e responsabilidade do prefeito. Então a gente não tinha como dar total segurança para um evento tão grande quanto o municipal, tendo dentro do estádio esse tipo de estrovo, que inclusive tivemos um amistoso que infelizmente ocorreu uma briga e quase mataram um rapaz usando esses materiais que estavam lá no campo. Foi uma ocorrência que foi muito grave. Então, assim, né, para quem sabe ler um pingo é letra. Se num amistoso, com a equipe de fora, acontecer uma fatalidade tão grande, e eu vou me arriscar a colocar 8 times, 6 times daqui, naquele âmbito, naquele calor, para a gente sabe, se lá, o que poderia acontecer. Então, a gente optou por não fazer o campeonato municipal. Porém, a gente não abandonou o futebol, né? O estádio continua lá, o gramado muito bem cuidado, as equipes que lá treinam têm toda a estrutura de gramado, vestiário. Fizemos algumas melhoriazinhas lá no vestiário. Estamos em obra. A obra lá parou porque teve alguns outros obras que tivemos que tirar os funcionários para colocar em outras obras que eram um pouquinho mais urgentes, né? Mas aí, com relação ao futebol, a gente fez lá no Edgar de Mello um quadrangular no início do ano, a gente apoiou esse quadrangular. A gente fez uma parceria também com o Paulinho e com o Lourival, que proporcionaram o torneio Society, a Copa Society Cidade Nova. Tivemos alguns vereadores aqui que estiveram lá, o Maxson jogou, né, Maxson? Então, através dessa parceria com a Secretaria de Esporte. Outra parceria que a gente fez também com o Jackson, que é o torneio Cloroquina de futebol, que foi feito lá na Society. Tivemos também um outro quadrangular agora, recentemente, no Alto Queiroga. Tivemos um outro quadrangular que foi feito lá no Córrego do Avazante. Tivemos a seleção de Itaiomi, que jogou a Copa Ardoce. Então, assim, não teve o campeonato municipal, mas o futebol não parou. Apenas um evento que a gente não fez por segurança. Podemos estar errado, mas na minha percepção e na percepção do Arthur, a gente tomou a decisão certa. Podemos concordar ou não, mas foi o que a gente entendeu.
Com relação a outras atividades integradas, a gente também tem parceria com outras secretarias, que são as atividades das ginásticas na praça, que é parceria com a Secretaria da Saúde. Temos a Academia da Saúde, que são outras ginásticas que são feitas, que tem os aparelhos de musculação, temos a professora que faz também as terças e nas quintas. Nós temos também agora, levamos atividade para o Jataí, o professor está indo lá, dando atividade física lá para o grupo adulto, e também para o Edgar de Mello. Nós temos também a parceria com a Secretaria da Assistência Social, que o vereador Vilmar conhece muito bem, a terceira idade, perde a esposa dele constantemente para o pessoal da terceira idade, né? O esforço dela lá, um projeto sensacional, que quem não conhece vai lá prestigiar, que é algo sensacional. Outros apoios que a Secretaria de Esporte faz. Tivemos a Copa Rafa, de Governador Valadares. Foram crianças, né, jovens, 15 anos, que participaram desse campeonato. Na ocasião, eu fui técnico da equipe, a gente ficou em segundo lugar da Copa em Valadares, já esse mês de outubro. Tivemos também a Copa Comércio em Tarumirim, que os meninos chegaram na fase de quartas de final, que aí já é adulto. Tivemos também o transporte para o pessoal que faz corrida de rua, solicitaram que a gente desse um apoio também para levar uma equipe, para incentivar. Eles foram correr em Valadares na Copa, no Senat, na corrida do Senat. Tivemos também o apoio ao pessoal do pedal, que o pedal, a grande dificuldade é carregar as bicicletas, né? Tanto para ir para os eventos quanto para voltar. A gente fez esse apoio também, levando os nossos participantes aqui para outras cidades, para eles poderem participar. Levamos eles no Pedal da História, em Tarumirim. Temos parceria também com o Felipe, né, que foi a Copa Regional de Futsal. Foi uma parceria da Secretaria de Esporte com o Felipe e o Walter, que nós realizamos um mega evento lá de futsal. Não sei se todos tiveram oportunidade de ir lá. O vereador Negão até falou aqui, se não é o melhor, foi um dos melhores da região, né? Já temos propostas aí de cidades vizinhas que querem que a gente leve esse evento para lá, para a cidade deles. Tão grande que foi o evento, tão bonito que foi o evento, que foi um trabalho em parceria da nossa secretaria com o Felipe, uma parceria que deu muito certo, graças a Deus. No ano de 2025, nós criamos o projeto Plié Itaiomi Passos que Transformam. Para quem teve a oportunidade de ver na praça, sábado, a gente teve a primeira apresentação do nosso projeto Plié, que é um projeto de balé, que vem trazer arte, cultura e esporte, que balé, essa dança do balé, para crianças, meninas de 5 a 10 anos. Então, mais um evento que a gente traz para as meninas. Atualmente, a gente tem 141 meninas inscritas no nosso projeto. A ideia é continuar com esse projeto e melhorar cada vez mais. Outro projeto que a gente conseguiu, junto à Confederação Brasileira de Handebol, que é o Mini Handebol. O Mini Handebol é um projeto que a gente conseguiu, em parceria com a Confederação, que ele visa o quê? Introduzir o handebol para crianças, com crianças de idade entre 9 e 10 anos. Tecnicamente falando, é assim, o esporte só pode ser passado acima de 12 anos. Abaixo de 12 anos, a gente tem que fazer adaptações. Então, esse mini handebol, a Confederação Brasileira nos fez esse apoio para a gente montar um polo aqui na cidade de Itaiomi. Então, Itaiomi é um polo brasileiro de mini handebol. Nós hoje temos 20 participantes com a idade de 9 a 10 anos. Esse ano também a gente firmou algo inédito para a cidade de Itaiomi, que foi a federação de uma equipe, ou melhor, de uma modalidade esportiva de Itaiomi. Então, Itaiomi hoje ele é federado. Nós temos equipes que disputam o Campeonato Mineiro de Handebol. E o nosso primeiro ano no Campeonato Mineiro de Handebol, nós já conseguimos disputar em 4 categorias femininas e 1 categoria masculina. Conseguimos 2 segundos lugares na categoria feminina e 1 terceiro lugar na categoria masculina.
Sendo que em uma das categorias, nós tivemos a artilheira do campeonato, que foi a Júlia, uma atleta nossa, foi artilheira do Campeonato Mineiro. Isso nas fases zonal. Inclusive, nós sediamos também o Campeonato Mineiro, fase zonal infantil. Foi o que nós ficamos em segundo lugar. Fomos para algumas outras competições, também fora de Itaiomi, e tivemos alguns méritos, tivemos alguns não, mas tivemos muito aprendizado. Tínhamos também o projeto Pantera, que era particular, meu com o professor Alan. Era um trabalho voluntário que a gente fazia, que era o quê? Treinar esses meninos para a competição. Nesse ano, a gente conseguiu uma parceria com o prefeito Arthur, e o prefeito Arthur contratou um outro profissional para a gente, na Secretaria de Esportes, que é a Jocélia. A Jocélia foi designada para o projeto Mais Esporte, e o Alan passou a ser remunerado para fazer esse trabalho técnico com as crianças e com os jovens. Nós temos hoje 111 atletas, e temos dois professores que atuam de forma... fugiu a palavra um pouquinho, mas eles não recebem, né, voluntária. Muito obrigado, Gaída. De forma voluntária, que é o Kelson e o Marcelo, que eles treinam vôlei e eles não recebem nada para isso. Então, hoje, 111 atletas, e a gente trabalha futsal, handebol, vôlei e basquete com esses garotos, e eles vão para fora para disputar. Disputamos em Martim Campos, fomos campeão do Sub-18, Sub-17. Copa Futsal do Centro-Oeste de Minas. Fomos para Martim Campos e ganhamos essa Copa. Nós disputamos campeonatos em Itabacuri, fomos vice-campeões do handebol. Disputamos também algumas outras em Valadares, com o voleibol, com o basquete, mas infelizmente não conseguimos ir muito longe, mas ganhamos experiência. Foi dito também com relação às quadras municipais, sobre a questão de ofertar atividades nas quadras municipais. Eu informo aos senhores que a gente tem hoje 52 horas e 30 minutos semanais de atividade no nosso ginásio. Então, temos atividades de segunda a sexta-feira, durante quase todo o dia. São vários projetos que a gente tem dentro desse ginásio, então o ginásio fica hoje exclusivamente, somente para atender projetos. O ginásio somente para projetos. Quando tem algum evento, é uma dificuldade para a gente conseguir adequar, como foi a nossa Copa Regional, que a gente teve que fazer um malabarismo para conseguir fazer ela lá. Mas graças a Deus deu certo. As quadras, Levindo Dias e a quadra Aragonês, que é do Jardim Vitória, e aqui da Praça Levindo Dias. Elas são abertas à população através de horário marcado. Então, nós temos uma lista, e ali a gente tem o nome do responsável por aquele horário e qual atividade que é exercida lá. E a praça também, como a Escola Humberto de Campos ela não tem quadra própria, ela também é cedida para Humberto de Campos. Então, a gente tem essas duas quadras que são disponíveis à população. Quem quiser marcar o horário, vai lá na secretaria, tem que ser maior de idade, né? Claro que não tem como uma criança ser responsável por um horário, e ele vai marcar de acordo com a disponibilidade que a gente tiver lá. Com relação à questão da divulgação, né, que foi questionado também. A Secretaria de Esporte ela tem o Instagram próprio, não sei se todos conhecem, mas nós temos nosso Instagram próprio. E no ano de 2024, a gente teve 32 posts, sem contar stories. Dos 32 posts, nós tivemos 50 mil visualizações. Porém, agora no ano de 2025, nós tivemos até finalzinho de novembro, 33 posts com 153 mil visualizações. Tivemos um crescimento aí de 206% na nossa rede social. E o nosso alcance, esse ano, mês de novembro, foi de 90 mil pessoas. Porém, época de campeonato, de Geng, a gente chegou a 600 mil views. Então, na percepção da Secretaria de Esporte e da gestão,
a secretaria vem evoluindo, tanto nos projetos quanto na divulgação. Podemos melhorar? Podemos melhorar, claro, sempre podemos. Mas a gente tem um certo limite. Por quê? Melhorias, elas vão até um certo ponto que os funcionários suportam, que a equipe suporta. A minha equipe hoje de professores, eu conto com o Alan, com a Jocélia e comigo, que eu também sou professor e eu acabo tendo que colocar a mão na massa também. Né? No Geng, eu sou técnico no Geng também, a gente viaja com as equipes de handball. Nesse ano de 2025, são 52 finais de semana que nós temos no ano. Dos 52, eu trabalhei 28 finais de semana. Minha equipe trabalhou um pouquinho mais, que teve competições que eu não consegui ir e eles foram. Então, assim, a gente consegue ir até certo ponto. Vamos melhorar? Acredito que sim, o projeto é para vir melhorias. A gente não pode cobrar tanto, eu até brinco com o prefeito, que para ele é 1 ano. E eu esqueço disso. Às vezes a gente quer que ele resolva coisas assim, e não é assim que funciona. Para ele é 1 ano. Para mim são 4, tendendo a 5. Então, o que eu preciso é muito mais do que ele pode fazer em 1 ano. Eu acredito que a forma que ele tem levado a gestão, a forma que ele tem dialogado com a gente, que a gente vai conseguir evoluir, nós vamos ter mais profissionais também trabalhando com a gente, para que a gente consiga levar ainda mais coisas. Mas eu penso que a secretaria hoje evoluiu muito, porque se você voltar ao tempo, a gente tinha futebol, corrida rústica e algumas pessoas que praticavam o pedal. Hoje no Geng nós levamos 7 modalidades. Nós levamos atletismo, que era inédito, vôlei de praia, nós levamos. Então, na minha concepção, a gente está melhorando sim. Uma dúvida que fica também, pouca gente sabe, e a gente também é bem questionado com relação à escolinha de futebol. Não sei se já era alguma pergunta de algum de vocês sobre a escolinha de futebol. E a escolinha de futebol, por que ela não está aqui na minha lista? Porque ela não é da Secretaria de Esportes. Poucos sabem, mas a escolinha de futebol não é da Secretaria de Esporte. Ela é uma associação onde a prefeitura ajuda. Como que ela ajuda? Ela dá a estrutura, que é o campo, vestiário, uniformes, dá material de trabalho e fornece um funcionário. A escolinha é como se fosse uma empresa sendo apoiada pela prefeitura. Então, por isso que ela não está aqui na minha lista como ação da minha secretaria, que apenas a gente dá o apoio. À medida que a gente recebe o pedido, recebe os ofícios, a gente vai dando a estrutura para ajudar a arcar com competições, transporte para as crianças, para eles irem, igual foram para Peneiras, né? Em Alpercata, o Marcos levou também os meninos dele. A gente levou o ônibus, e competições que tivemos também em Alpercata, a gente teve esse apoio. Deu esse apoio lá para a associação. E agora, se me permitir, eu deixo a vocês. Às vezes alguém quer dar uma ideia, porque, né, assim, melhorias a gente sempre tem que ter. E para isso, a gente precisa ter novas ideias. Mas antes eu só queria falar uma última coisinha aqui com relação a por que foi possível a gente conseguir fazer essas melhorias, que é a questão do nosso ICMS esportivo. Porque existe um projeto, um programa do governo estadual, que é incentivar com que as secretarias, com que os municípios invistam nessa área de esporte. E através desses investimentos que são feitos, o Estado ele retorna com a verba. E essa verba tem toda uma ordem, uma pontuação, e o município atingindo essas metas, ele consegue subir nessa tabela e trazer mais arrecadação. Então, a Secretaria hoje de Esporte, ela está entre as 50 melhores secretarias do estado de Minas Gerais. Nós estamos agora nessa última que saiu, que é 2024, que a gente comprova agora em 2025. A gente ficou entre as 50 melhores secretarias do estado de Minas Gerais.
Com isso, a gente consegue um retorno financeiro para a gente conseguir continuar investindo nesses projetos e manter esses projetos. E só deixar para vocês a informação que em 2019 nós estávamos na posição de número 400 abaixo. Não estávamos nem entre as 400 melhores secretarias. Bom, então foi trabalho muito árduo que a gente teve para conseguir entender o que deveria ser feito, é toda uma programação. Como eu disse para vocês, o projeto esportivo ele não vai dar fruto agora, ele vai dar fruto depois. Nossos meninos eles vão ter essa resposta que a gente quer. Hoje a nossa equipe sub-11 é a que começou com a gente. O nível deles é muito acima. As nossas crianças do infantil já jogam assim, que você olha e fala assim, não, o projeto está dando certo. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Fico aqui à disposição. Se alguém tiver alguma ideia, uma pergunta, ficou alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar para a gente. A questão da secretaria não tem assim, alguma parceria com a prática de, como é que chama? Fuca, capoeira. Você não citou nada aí, então. A capoeira, ela entra em duas modalidades. A capoeira, ela tanto é um esporte, quanto ela é cultural. Então, no nosso município, a gente já fez muitas parcerias com o FUCA. A gente fez um aniversário da equipe Raiz, se não me engano, Raiz do Brasil. Me perdoe, FUCA, se eu errar, mas eu acho que é isso mesmo, Raiz do Brasil. Não sei se é Raiz Brasil ou Raiz do Brasil. A gente já fez algumas parcerias com ele, mas hoje a parceria maior ficou com a cultura. Que a gente entende como que o benefício é melhor colocar ele na parte da cultura do que na parte do esporte, que seria mais vantagens para ele, para a capoeira em si, não para ele, para a capoeira. Como ela é cultural, ela se enquadra muito bem nos quadros culturais do município. E também, aproveitando, a gente tem também uma parceria com o Taekwondo. Esse apoio nos eventos do Taekwondo. O Taekwondo hoje ele é particular, mas a gente tem todo o trabalho e todo o carinho para a gente conseguir ajudar eles nessa questão de eventos. A gente sabe o quanto é difícil organizar, juntar as coisas para fazer um evento, então a gente tem esse cuidado também para estar ajudando eles nesses eventos, para que eles não desanimem, né? Ele continue esse trabalho bonito com as crianças. Mais alguma? Boa noite, presidente, senhores vereadores, secretário. Obrigado pela presença, estreitar esse caminho entre legislativo e executivo. Muito importante a gente ter a presença do secretário aqui na nossa reunião. Quero também parabenizar pelo trabalho. E eu tenho uma pergunta. Tem previsão de continuar esse projeto Mais Esporte ano que vem? Esse projeto Geração Esporte, no ano que vem com as crianças e adolescentes? Tem? Sim. Obrigado, Vitor. O Vitor também é um grande ajudante nosso nessa parte do esporte. Acho que esse ano, quase todos aqui eu coloquei para trabalhar, né? No esporte aqui. Parcelli, Vilmar, o Paulo Felipe, o Max, até a esposa do Max teve que trabalhar com a gente no esporte esse ano. O projeto Mais Esporte, ele não para, Vitor. A gente já vai iniciar agora em janeiro. As rematrículas a gente já começou a distribuir, porque a gente precisa saber que hora que a criança estuda para a gente realocar elas. Então, o projeto Mais Esporte não para e o projeto Plié também não para. Vai ter uma paradinha, questão das férias, né, do projeto Plié, e a professora também vai casar. Então, vai ter um pequeno paradinha, mas a gente já volta em janeiro, já vai realocar as turmas, porque muda idade, muda turma, muda essa sequência, mas continua todos os projetos que eu citei aqui até o momento, eles vão continuar. E temos aí, falta alguns detalhes, mas temos também o projeto para que a Secretaria de Esporte assuma a escolinha de futebol. Aí é um desejo do prefeito que a gente possa entrar
oferecendo a escolinha de futebol de forma gratuita. E no projeto inclui um vácuo que tem na escolinha, que é a questão da criança, o menino de 16 anos até 18. Exatamente. Aí o que acontece? O Maxon sabe muito mais do que eu. A gente começou a não ter os meninos jovens no futebol. Aí a gente tem ali os meninos até 15 anos estão na escolinha, um trabalho muito bonito, muito bem feito. A gente entende que também é muito pesado para 2 pessoas só, assim como a gente sofre lá no projeto também Mais Esporte. Inclusive, meus 2 professores, eles trabalham muito além das horas que eles recebem, porque um resolveu que um vai ajudar o outro. Então, cada um tem um projeto, mas os 2 trabalham nos 2 projetos que eles entenderam que vai render mais. Então, a gente entendeu que existe esse buraco, que quando chega no campeonato municipal, que a gente deveria revelar aos nossos jovens, eles já pararam. Você pensa, ele parou na escolinha com 15, 16. Aí ficou 16 sem brincar, 17 sem jogar, e 18 ele já está trabalhando e já não quer mais mexer com bola. Então, às vezes, a gente até acaba perdendo esse jovem para a modalidade esportiva, aí ele vai começar ali o uso de álcool, Deus me livre, mas acontece. Vai para o álcool, vai para a droga, e a gente quer também tentar preencher essa lacuna. Hoje, lá no Pantera, a gente preenche essa lacuna. Hoje, no Pantera, a gente atende até 21 anos, e a gente entendeu que funciona. Que funciona. A gente tem que segurar esses meninos até na medida do possível. Muitos vão trabalhando, vão para a faculdade e não conseguem mais. Mas a gente entende que a gente tem que ofertar. Bom, mais alguma? Com o fim da Guarda Mirim, o esporte ele é a salvação mesmo, com relação a essas fugas que as crianças têm. E eu tenho certeza que a continuidade desses projetos vai tranquilizar muitas famílias e pais que têm as crianças lá e que estão satisfeitos. Quando eu ia lá, às vezes, visitar, eu olhava na arquibancada, cheio dos pais vendo, aí eu passava na frente e ficava assim, eu falei, tô atrapalhando, eles veem os meninos deles. Então, ver que realmente é um negócio muito bacana. Parabéns, obrigado. Sim, e a gente ouve muito dos pais que a gente viaja muito com os meninos, né? E aí tem alguns pais que falam pra gente que a gente vive mais com os filhos deles do que eles mesmos. Muitas das vezes, graças a Deus, tem pai que vai até a gente, vai até o Alan, até a Jocélia, e pede ajuda pra gente. Ó, meu menino tá assim, 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 me ajuda aí. Às vezes a gente até pensa em cortar de algumas competições, mas aí a gente percebe que às vezes o cortar, a gente está empurrando ele para o lado errado. Não, vamos levar, mesmo que eles não estão muito obedientes em casa, mas lá a gente dá um jeitinho de tentar encarrilhar eles de novo. E graças a Deus tem funcionado bem. Sim, sim. A Gaída tocou num ponto muito importante, que a gente tem uma ligação direta com a escola, e só que a gente trabalha de um jeitinho que é um pouquinho diferente. O que a gente cobra dos nossos meninos? Eu não cobro deles nota, porque eu entendo que o respeito é mais importante do que uma nota. Então, o meu aluno que desrespeitou o professor, que desrespeitou a pessoa que trabalha na escola, ele vai passar por alguma punição. Mas, às vezes, o meu aluno, ele tem dificuldade para fazer uma prova. Então, a nota dele vai ser ruim, né? Quantas pessoas não pegam a prova, ou chegam aqui na frente aqui e vai pegar uma coisa para falar, para ler, e não consegue? É normal. Então, a gente entende, juntamente com os diretores, que a nota não é tudo. O comportamento é fundamental. O comportamento, tanto que a Superintendência de Ensino hoje, e ela coloca a gente como uma das melhores cidades com relação a comportamento nos jogos escolares. Hoje, graças a Deus, a gente está ali entre as melhores cidades de participação nos jogos escolares. Davi, quero te parabenizar, pessoal que trabalha com você,
pela presença e pelo trabalho. A gente que não é muito leigo nessas coisas de esporte, nada, a gente percebe, a gente não acompanha tudo, mas a gente fica sabendo o que está acontecendo. Portanto, você sabe que eu sou um dos cobradores da área do esporte e não tenho cobrado, porque sei que o estádio está em reforma, como participei do outro campeonato, sei que o pessoal sai por Gengue, a gente sabe da movimentação, portanto, você viu que esse ano não foi a cobrança lá por isso. Então, e parabenizar, mesmo que essas crianças estão saindo, pegando o segundo lugar, o terceiro lugar, a gente vê aí equipes grandes que injetam muito dinheiro que leva anos a chegar a um objetivo maior, né? Mas e parabenizar vocês que estão forçando, estão tirando as crianças da rua, que é o fundamental isso aí. Que o tempo que está lá jogando lá no Gengue, está saindo, está passeando e está invitando. Então, é parabenizar. Espero que o ano que vem a gente tenha um campeonato, que é a área que a gente mais gosta, que é o futebol, né? E que tenha os campeonatos society aí de novo, que tenha no campo também. Mas esse ano a gente sabe, eu fiquei sabendo que aconteceu no campo, então a gente sabe que estava em obras. Então é parabenizar você, sua equipe, que continua trabalhando, entendeu? E é o objetivo principal para a gente, beleza? Obrigado, Negão. Negão, se a gente tiver saúde para fazer, já vai ter sim. A gente já está em andamento com o próximo campeonato do ano que vem. Vai ser muito mais do que o municipal. Vai ter algumas surpresas. E eu falo para vocês que cada vez mais vocês vão ver, não o secretário realizando eventos, a secretaria apoiando. E como eu digo para vocês, não adianta você abraçar o mundo se o seu braço é curtinho. Eu não consigo mais administrar os eventos, organizar, estar presente em todos os eventos. Se eu for fazer isso, eu vou ter que me desdobrar em 3. E cada vez mais vocês vão ver a Secretaria de Esporte apoiando, que é a nossa função. Nossa função nem sempre é fazer os torneios, fazer os campeonatos. A nossa função é propiciar a execução dos campeonatos e propiciar as práticas esportivas. A gente vai dar, se Deus quiser, todas as estruturas. Nós já estamos em andamento com o campeonato municipal do ano seguinte, já temos algumas conversas. Vamos ter uma equipe trabalhando em função desse campeonato. Não vai ser só o Davi, porque poucos sabem, só quem estava lá com a gente, que, por exemplo, num campeonato municipal, para quem está assistindo é só um jogo, né? Mas para o secretário que está tendo que fazer a súmula, que a gente não tem uma equipe que faça isso, eu chego no estádio, quando tem um campeonato, no sábado, meio-dia, e saio às 9, 10 horas da noite. No domingo, mesma coisa. A gente chega na faixa de meio-dia, 1 hora, e sai 9 horas, 8h30, um pouquinho antes, que a gente não tem que preparar o estádio para o dia seguinte. E aí você multiplica isso por 10, que são 10 rodadas, né? 8 rodadas. Então a gente fica ali 2 a 3 meses sem folgar um único dia. Então pesa para a gente fazer isso. Então a gente vai ter essas oportunidades de outras pessoas estar executando e a gente está apoiando, está dando toda uma estrutura, porque só assim que a gente vai conseguir chegar a cada cantinho. A gente vai chegar lá no Jataí, no Alto Queiroga, lá no Carneiro, mas se for para o Davi chegar lá, vai ser difícil. Mas o pessoal está entendendo, o pessoal dos patrimônios, eles mesmos estão buscando fazer e a gente está aí para apoiar. Só fazer uma observação. Ontem, como estava em Valadares olhando a corrida, fizeram ontem, né? Antes só tinha acho que 2 atletas aqui, que era a Sandra e a Celeste correndo. Ontem eu achei até engraçado, tinha 36 atletas aqui, Telmi, 36 pessoas. E tem mais gente querendo, né? Acaba o esporte, incentivo, né? E faz com que mais pessoas venham a estar participando. Também queremos agradecer a Davi, parabenizar aí, Deus abençoe. E que a Câmara puder também estar presente em alguma coisa, nós estamos aí, às ordens.
Agradeço demais a todos vocês. A presença, acho que do secretário aqui é sempre bom. Acho que isso deveria ser um pouquinho mais rotineiro para a gente poder estar conversando, porque às vezes vocês também não conseguem ir lá na secretaria para, né, que é o trabalho de vocês, fiscalizar o nosso trabalho. Então seria uma oportunidade, vai juntando as dúvidas aí e tira com a gente aqui na hora que a gente estiver aqui. Então que surjam mais convites para a gente vir aqui, para a gente estar explicando. Se teve dúvida, se aconteceu algum evento, se aconteceu alguma coisa, tem dúvida como é que é, vai lá, procura a gente está lá para poder responder a vocês, para tirar as dúvidas e para atender cada um que procurar a gente, nós estamos disponíveis lá. Só que toma cuidado um pouquinho, que às vezes o secretário de esporte ele está com 10 funções. Então dá uma ligadinha aí, tem cidades aí que a gente visitou, né, Marcos? Engenheiro Caldas, que o trabalho que eu faço tem 5 para fazer. Então, assim, sobrecarrega bastante a gente no nosso trabalho de gestão, nosso trabalho de criação. Então, lá, essa parte toda documental, sou eu que faço tudo. Então, tem cidades do nosso tamanho que tem 5 para fazer. Aqui está só o Davi para fazer. Aí eu sobrecarrego os meus professores também. Então, precisou falar com o amigo, dá uma ligada, você está aí? Não estou, não. Às vezes liga para mim, você está onde? Eu estou em Araguari. O que você está fazendo aí? Tem uma competição de taekwondo, eu estou com um atleta aqui. Mas é isso aí, para tudo isso acontecer, tem muita coisa por trás, né? Igual se você convidado para uma festa para você almoçar, né? Você vai para almoçar, mas por trás tem muita gente para trabalhar para isso aí, né? E assim, para ter um evento, né? Para ter uma festa, tem que ter muita coisa por trás, tem que ter talvez várias pessoas trabalhando para a diversão da outra, né? Exato, igual eu estou falando com vocês, ó. Só de mão de obra extra que eu tive no pedal, só daqui da Câmara foram 5. Só da Câmara. Teve funcionários meus da academia que foram me ajudar. Tive amigos que foram me ajudar. Então, por exemplo, a gente fazer um pedal, que a pessoa acha que é só o dia do pedal, a gente começa a trabalhar. Foi, salvo engano, no sábado, 8 horas da manhã. A gente parou no sábado, 10h30 da noite, e começou no domingo, 5 horas da manhã. Foram mais de 20 pessoas envolvidas só ali. E a secretaria não tem essa quantidade. Então, graças a Deus, a gente tem muito voluntário que às vezes até deixa de pedalar, deixa de correr para ajudar a gente, para que o esporte não pare. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês. Fiquem à vontade para qualquer tipo de... Eu só agradecer. Vou abrir o espaço aqui. A Jocélia quer falar sobre esporte também. Pode usar a tribuna. Boa noite a todos. Todo mundo já me conhece, né? Sabe que eu sou a filha da Eusito Colégio e do João Cé do Bar e a cantora também da cidade. Hoje eu estou aqui como profissional de educação física. A gente tem feito um trabalho maravilhoso. Desculpa, estou um pouco rouca de ontem, mas eu quero agradecer ao Valdir pelo espaço. Quero cumprimentar todos os vereadores, todo mundo que está assistindo. E desde já agradecer também ao nosso prefeito pela oportunidade de ter me colocado no esporte, onde eu sempre quis estar. E todas as vezes que a gente fala sobre trabalho, as pessoas às vezes pensam assim, eles estão muito à toa lá, senta lá e não faz nada, só rola bola. E é um trabalho tão bonito, é um trabalho tão, como eu digo assim, tanto também voluntário, como o Davi diz sobre a Pantera, que às vezes eu, mas o Alan, a gente fica tão estressado, tão sobrecarregado, que a gente deixa de agradecer. Então, hoje eu estou aqui para agradecer nosso secretário Davi, dizer e pedir a vocês, vereadores, para abraçar mais a causa do esporte, para chegar junto com a gente, porque reclamar é muito fácil. Falar que não está sendo executado ou falar que tem algo errado. Mas por trás, como o Negão disse, é um turbilhão de sensações. E só a gente sabe o tanto que é o peso de fazer parte de uma secretaria tão grande. E como diz, né, Davi? O SMS vem, ajuda muito, mas por trás a gente está junto também. Então, só mesmo para reforçar o que o Davi falou,
Muito obrigado. Meu parceiro Alan está aí junto com a gente. E dizer, gente, segue as nossas redes sociais, vê o trabalho que a gente está fazendo, está sendo executado. E se Deus quiser, ano que vem, só melhorias. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Jacete. Dando sequência à leitura de correspondência. Tá bom? Gente, só tem a palavra franca. Se alguém quer falar. Boa noite a todos. Agradecer o pessoal aí do Tião Generoso do Jataí, que está aí presente. E até mais o pessoal do esporte também que está aí. E já estava até aqui escrito aqui, que eu ia pedir o pessoal que desse ano é a última reunião que a gente tem aqui na Câmara. Aí agora só o ano que vem, para mim convidar o pessoal, a população de Itaiumi, hoje está representado por Jataí aqui, gente do Carneiro, do Alto Queiroga, principalmente da sede aqui da cidade, que o ano que vem participe com a gente aqui na Câmara. Fica mais fácil quando o Davi veio aqui, esclareceu sobre o esporte, muita coisa que até a gente que nem sabia. Então, fica mais fácil, porque os outros que param a gente na rua, como é que tá isso, como é que tá aquilo, eu falo, a gente segue aí, pode saber os dias, a reunião está sendo transmitida mais, eu falei, tá sim, pode ir lá, porque tá, só mudou, a única coisa que mudou foi o horário, que era 7, passou para 6. Então, pedi à população em geral, que no próximo ano, está mais presente com a gente aqui. Aí hoje a casa cheia, maravilha. Então, convidar o pessoal para o ano que vem. E um assunto que eu queria ver com meus colegas vereadores, na penúltima reunião do dia 17/11, eu fiz algumas cobranças aqui e até pedi que meus colegas vereadores fossem atrás, saber do que estava acontecendo. E esperei na última reunião alguém falar algum questionamento, que como eu disse aqui naquela reunião, que até alguém me provasse ao contrário, que eu estaria errado. Que foi sobre o assunto do cemitério, sobre aquela rede de esgoto que está sendo feita lá embaixo, na entrada da cidade, e sobre a área verde. E é por causa disso que eu estou pedindo a presença da população. Porque os vereadores, eu pedi aos meus colegas aqui que fizessem alguma sugestão, que buscasse a fundo o que estava acontecendo. E, pelo jeito, até hoje, ninguém, com aquele velho ditado que nós ouvimos aí, entrou no ouvido e saiu no outro. E esses questionamentos que geralmente eu venho aqui, gente, é porque eu sou cobrado lá na rua. E me desculpe, meus colegas vereadores. Lá na rua, amizade é uma coisa, aqui dentro eu tenho que fazer o nosso trabalho, que é fiscalizar. Não é deixar acontecer, não, para o povo pegar, não. Porque na hora que a gente vai, já falei isso aqui várias vezes, na hora que nós vamos pedir voto lá na rua, nós estamos do lado do povo. Na hora que chega aqui dentro, que pega aqui, que é eleito, é totalmente diferente. Me desculpa mais uma vez, meus colegas vereadores. Mas não acho que está sendo feito, ou alguns, o vereador não sabe por que está aqui ocupando essa cadeira. Porque o principal objetivo do vereador é fiscalizar e legislar. Todo mundo sabe, o vereador não faz obra. Ele pede, faz o requerimento que a gente faz aqui, vai até o secretário. Porque sobre o que eu toquei assunto dessas obras, o que foi feito, nenhum colega fez nenhum questionamento sobre isso. E trouxe o documento aqui e provei que não era tão simples assim. Estamos entrando de recesso hoje, a última reunião. Espero que no início do ano
meus colegas vereadores, pensam para o que veio e vamos realmente fazer o que o povo pede lá. O que nós batemos nas costas do povo e pedimos voto a eles. Que estaríamos do lado deles. Porque não parece que estamos, não. Não é o que parece, não. Então, continuo pedindo aos colegas vereadores, que é o fiscal da cidade, que continuamos pensando, olhando, buscando saber sobre aquele problema do cemitério, que é um problema seríssimo, sobre, para quem não viu e não ouviu, é aquela cobrança daquela taxa para enterrar uma pessoa aqui no cemitério. O cemitério é público. Para fazer uma catatuma, cada um faz do jeito que quer. Aí vai pagar o preço justo. Mas para enterrar a pessoa, não concordo. Espero que meus colegas também tomem providência disso. Sobre o laudo da área verde, vou voltar a bater nisso de novo. Está ficando até chato sobre o que falar disso aqui. Eu creio que nem o vereador buscou saber sobre aquele laudo. Que está todo errado. Mais uma vez eu falo que o laudo está errado. Eu tenho ele em mãos. E sobre aquela rede de esgoto que está subindo para a cidade. A cidade vai crescendo, gente, para os lados. Então a água, a luz, o esgoto tem que continuar também. Não é voltar o esgoto para o centro da cidade, onde já está cheio de problema, não. Então, queria pedir aos colegas vereadores que na próxima reunião do ano que vem, acho que o ano está acabando, né? Só falta 15 dias, que venha, até então que me prove ao contrário disso aqui, do que eu falei, do assunto que eu falei na outra reunião e nessa agora. Certo? Então, quero só agradecer, mais uma vez, só alertando o povo, venha participar com a gente aqui no ano que vem, para vocês ficar por dentro do que está acontecendo, qual vereador, se o vereador está mesmo do lado do povo, se está do lado defendendo o direito próprio, certo? A população que venha participar com a gente. O mais, muito obrigado. Boa noite, presidente, o secretário, os companheiros que estão aqui presentes, todos os visitantes aqui, a toda uma boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a minha família, né, que sempre foi o pilar na minha vida, né. Se eu estou aqui hoje, eu devo a cada um deles que estão aí, né, me acompanhando. Minha esposa hoje não pôde vir, mas eles veio, minha cunhada representando ela, no lugar dela. Então, primeiramente, gente, eu quero aqui agradecer, né, primeiramente a Deus, né, se eu estou aqui vivo até agora, agradecer a Deus. E eu quero agradecer, né, sobre uma obra que foi feita no São Francisco de Jataí, que eu já falei várias vezes, mas quando eu comecei no início do ano, eu comecei com o pé na frente. E vem seguindo durante esse ano todo. Eu agradeço a cada um dos vereadores aqui, que todas as indicações que foi colocada foi aprovada, né? Através dessas indicações, o prefeito fez 95% das indicações, então tenho que agradecer a cada um de vocês, não foi eu sozinho que está nesse pedido. Então eu acredito que eu devo agradecer a cada um de vocês pelo que vocês fizeram. E parabenizar o Davi, né, pelo trabalho dele. Eu já tive a oportunidade de fazer uma visita a ele lá na secretaria lá, né? E como todos, né, secretários, tenho aqui a agradecer. Agradecer o prefeito, né, pelo o recurso que eu consegui. Ele colocou ele lá para nós lá e já está tudo prontinho com o orçamento. E então é só agradecer. E quero também aproveitar a oportunidade, né, desejar um Feliz Natal, um Ano Novo, com muita saúde para cada um do município de nosso Itaiumi em geral, né? E quem me conhece, aqui vai meu abraço e meu desejo a todos, tá? E quero dizer também que senti falta da
a companheira aqui, a Eliane, né? Ela está fazendo cirurgia e melhora para ela, tá? Um abraço a todos. Mais alguém? Mais uma vez, boa noite a todos. Pessoal, gostaria de começar a fala dizendo sobre esse problema que nós tivemos aqui esse fim de semana em Taiomi, que foi só uma amostra de um problema que já acontece há muito tempo, com relação aos maus tratos animais por parte dos carroceiros do município. Para quem não sabe, quem não viu as notícias, pelas redes sociais correram as fotos e uns vídeos que são chocantes para quem realmente se preocupa com a vida, né? Não só a humana, mas a gente vê um animal igual um burro de carroça que trabalha ali um trabalho penoso, via a desmaiar na praça ali, por causa de maus tratos do dono que não cuida do animal direito, aquele que dá o sustento dele, ele não cuida, né? Então, muitas pessoas nas redes sociais cobrando a gente como poder público, vereador, o que vocês vão fazer quanto a isso? Que atitude vocês vão tomar? E realmente é uma coisa que a gente tem que ser pensado. Eu tive em contato com a Secretaria de Meio Ambiente para saber o que aconteceu com aquele animal, se morreu, o que aconteceu. Foi feito, chamaram o secretário de Meio Ambiente na hora, ele foi lá, chamou a polícia, no 190, fez um boletim de ocorrência. O animal foi recolhido para o curral, lá do conselho. O dono do animal foi identificado, feito um auto de flagrante, ele foi notificado por maus tratos, então ele vai responder por isso, não vai ficar impune. Tinha diversas provas contra ele, todo mundo sabe quem que é ele, o dono do animal. Então, o secretário de Meio Ambiente, ele deixou bem claro que todas as medidas cabíveis foram tomadas, o animal está lá, tomou soro, está sendo feito acompanhamento com o médico veterinário, e ele não vai ter mais esse animal de volta para ele. Está sendo feito o processo para esse animal ser doado. Então, passar essa resposta para a população. E com as perguntas que o pessoal fazia, o que a gente pode fazer como vereador no município? Existe já a lei federal que ela proíbe e penaliza os maus tratos, é crime. Por exemplo, aquele camarada que todo mundo viu no Brasil e no mundo, chocou que o cavalo dele voltando da cavalgada não conseguiu carregar ele em casa, ele cortou as 4 patas dos animais. Esse rapaz, ele sofreu uma pena de 11 meses de prisão, então tem punição quando é tudo provado. Quando você presenciar alguém da população, alguma situação de maus tratos, recolha o máximo de prova que puder. Hoje todo mundo tem um celular na mão, filma, tira foto, chama o 190, quanto for um flagrante é melhor ainda, sabe? Então a orientação é essa. O secretário de Meio Ambiente deixou, falou que pode deixar meu telefone para o pessoal, que pode ligar para mim, que a gente tenta agir para coibir o mais rápido possível. Até parabenizo ele pela essa ação que ocorreu aqui, a resposta que ele deu para essa situação. E diante disso, eu vi nas redes sociais, olhando sobre isso, eu vi muitas pessoas falando que tem que proibir. Eu acho que proibir penaliza, porque vários municípios no Brasil é proibido o uso da carroça, mas eu acho que não é a situação de Taiomi proibir o uso da carroça. Alguns municípios que são capitais, são muito desenvolvidos, eles conseguem dar alternativa, igual o BH está já há muitos anos vem discutindo, agora que vem efetivando o uso eles chamam a carroça motorizada, que eles vão dar para o carroceiro um veículo de tração a motor em substituição ao veículo de tração animal. E com isso ele vai pagar por esse veículo em suaves prestações. Então, é um município grande, tem condição de dar alternativas. Então, eu penso assim, que pesquisei bastante e vi alguns municípios que adotaram uma medida que eu acho que cabe no nosso município. Quero aprofundar isso melhor, levar a sugestão para o prefeito, para a gente analisar, que é o emplacamento das carroças. Eu vi isso em alguns municípios que acontecem, vários, aliás, porque o Código de Trânsito brasileiro, ele diz que é de responsabilidade do município esse tipo de tração, regulamentar, e ele também diz que pode fazer esse emplacamento, porque com o emplacamento municipal, toda a carroça, para trabalhar em Taiomi, ela tem que ser emplacada. E aí vai ter o número lá, com
os dados do animal, os dados do dono do animal. Então, se alguém presenciou, hoje mesmo recebi aqui um WhatsApp, do rapaz me mostrou uma foto, falou assim, esse carroceiro estava batendo o animal aqui sem necessidade, tirou uma foto dele de costas, falou, não sei quem é. Se tivesse a plaquinha, na hora ele fazia a denúncia e já puxava lá quem que era o fulano, o animal dele. Então, os municípios que tiveram esse tipo de legislação que a prefeitura apoiou e fez valer, fiscalizou direitinho, teve um retorno muito bom com relação aos maus tratos, que o dono do animal agora sabe, né, que a população inteira está vigiando ele, tem a placa ali e ele vai responder por isso. Então, que fique de exemplo que aconteceu esse fim de semana, que não ocorra novamente. Com certeza, o dono do animal vai ser responsabilizado criminalmente por isso. Então, eu acho que a ideia é punir quem realmente faz os maus tratos. 190 é o número que deve ser ligado no momento e acionar a Secretaria de Meio Ambiente, se for também a situação. Então, já existe a lei federal que pune os maus tratos, então a nossa forma de ajudar como vereador, penso que seja essa, a gente propor um projeto de lei que exija o emplacamento dessas carroças. Se for o caso, senhor presidente, pensa até que possa ser a ideia de uma audiência pública para chamar a população, as pessoas que defendem, para debater e ver o que seria melhor junto do poder público, mas essa é a ideia. E com relação, né, ao que o Negão levantou aqui, cobrando de nós vereadores, o que foi feito, né, desde que ele falou. Negão, trazer problema para a população é a coisa mais fácil, a gente sai na rua, a gente vê um problema e fala. Difícil é trazer solução. Então, né, o problema que você apontou, eu queria te perguntar que atitude você tomou com esses documentos que você teve acesso até a reunião passada. Teve alguma atitude que você tomou ou só falou mesmo na tribuna? Não, só falaram porque se eu, igual eu falei, só eu falei aqui, vou continuar falando para as paredes, certo? Então, mas aí mesmo eu falei que na próxima reunião, gostaria que algum vereador mostrasse alguma coisa também. Isso aí. Porque falar é muito fácil, a gente trazer problema muito fácil, a gente como vereador, acho que a gente tem que trazer a solução para os problemas do município. Agradeço, senhor presidente, pela palavra. Boa noite a todos. Cumprimento em nome do presidente Aldir, a mesa diretora. Cumprimento o secretário de Esportes, Davi. Cumprimentos os seus profissionais da área de esportes. Cumprimento meus colegas vereadores, em especial o meu colega Tião Generoso, que está sendo agraciado com a presença da sua família aqui hoje. Muito bom. Começa a minha fala agradecendo e parabenizando toda a equipe de esporte de Itaiomi. Eu, há uns anos atrás, até às vezes discuti um pouco com o Davi a respeito de esportes, mas ele foi me convencendo e me conquistando, acabei virando fã dele e hoje eu vejo de perto o trabalho que ele faz, tá? Você vê as conquistas que os nossos esportes vêm tendo aqui na nossa cidade, né? Eu acompanho de perto o projeto dos meninos do Geração Esporte, que a minha neta, ela pode faltar em tudo, mas lá ela não quer faltar. O dia que ela não acorda, se a gente não acordar ela para ir, ela fica com raiva da gente. É um projeto muito bacana, muito proveitoso, ela gosta demais, e eu vejo no rostinho das crianças a satisfação de estar ali. Outro projeto maravilhoso, maravilhoso, esse projeto do balé. Eu não esperava o resultado que ele teve. Sinceramente, 140 e tantas crianças, meninas, que é o mais difícil, meninas, é um sucesso, é um sucesso. Gostei muito da presença do secretário, porque eu sou um pouco crítico com relação à indicação, não gosto muito de indicação, não. Faço muito pouco aqui na Câmara. Eu gosto de procurar e procurar me informar diretamente com o secretário, ou então eu vou lá e falo, vai lá na Câmara, por que você não vai lá dar uma explicação? Até falei com você essa semana passada, falei, vai lá, Davi, vai lá, rapaz, explica tudo direitinho o que está acontecendo, que esclarece para a gente, vereador, e esclarece para a população. E foi muito melhor do que o prefeito ter digitado lá e respondido o requerimento. O esclarecimento que você deu aqui hoje, o show que você deu aqui hoje,
para nós e para toda a população, ficou muito claro o trabalho que vocês fazem. Por isso que eu falo que vocês estão de parabéns. Queria aproveitar também a oportunidade para parabenizar a Secretaria de Assistência Social, que você tocou sobre o trabalho da melhor idade. A Gaída participa lá com o pessoal, ela sabe da grandeza daquele projeto. E às vezes as pessoas não dão o devido valor. Eu sou suspeito para falar que é um projeto da minha esposa, né, que ela é uma das pessoas que toca o projeto, ninguém faz nada sozinha, né, ela tem uma equipe maravilhosa, mas queria dar esses parabéns para toda a equipe da Secretaria de Assistência Social. Respondendo agora o vereador Negão, na verdade, Negão, eu procurei saber realmente um pouquinho sobre aquele negócio lá, aquele projeto do esgoto. Dei uma olhada no projeto. É um projeto feito por um engenheiro civil e aprovado pelo engenheiro da prefeitura. Eu não gosto de falar sobre aquilo que eu não entendo. Eu não posso discutir com um engenheiro sem eu estar embasado e acercado que ele está errado. Eu não posso chegar para um engenheiro e falar que ele está errado, o projeto dele está errado, se eu não tenho capacidade para isso. Se eu não tenho capacidade para isso. Eu vi o projeto, você entendeu? E eu não senti firmeza em criticar e nem de questionar o projeto. Pelo o que eu andei conversando, o projeto funciona. Pode ser que venha a não funcionar. Isso é uma coisa que pode acontecer, igual vários projetos aí, um prédio, eles não constroem um prédio, que tem vai lá e não cai, uma ponte, não... Mas eu não tenho capacidade. Eu até sugiro ao vereador, se ele achar por bem, contrata um engenheiro para discutir com os engenheiros lá, para provar que eles estão errados. Não adianta nós ficar falando aqui, se a gente não tem competência para isso. Eu não vejo outra saída, não arrumar alguém com capacidade técnica para ir lá e debater com ele. Falar, opa, sem ser, está errado. O rio corre para cá, o rio não corre para lá, não. Então, eu não acho certo o que você faz, falar que o vereador não está fiscalizando. Está fiscalizando, sim. Por que não está fiscalizando? Agora, não é tudo. O que você acha que você tem que fiscalizar não é aquilo que eu acho que eu tenho que fiscalizar. Ué. Cada um pensa de um jeito. A gente não pode chegar aqui e falar de todo mundo. Ah, os meus colegas não fazem isso, meus colegas não fazem aquilo. Não é assim. Primeiro que você é da oposição. Qualquer coisa que você vê do prefeito, você vai criticar, você vai correr atrás, você entendeu? Agora, eu não me sinto capaz de questionar aquele projeto, não. Você vai me desculpar. Concordo com o Vitor, você entendeu? Eu acho que a gente tem que embasar e saber aquilo que a gente vai questionar. Agora, se eu tiver que questionar uma coisa e criticar, eu vou criticar e vou questionar, mas eu vou a fundo. Eu vou arrumar pessoas competentes para me cercar, para mim não perder a minha discussão. Eu quero chegar lá consciente daquilo que eu vou fazer, para mim não passar vergonha depois. Uma coisa que, se a pessoa vir discutir comigo negócio de rede elétrica, de poste, de ligação de padrão, aí eu sento com ele, discuto 3 dias se você quiser. Agora, parte de engenheiro civil, parte de obra, de rede de esgoto, uma obra até particular. Como é que eu vou lá discutir com o cara, falar, não, seu projeto está errado, você fez um projeto errado, o outro aqui aprovou, não, você não sabe nada não, engenheiro, você fez errado, seu projeto é errado. Eu não tenho capacidade para isso não, infelizmente. Vou deixar para quem tem capacidade. Quero, nesse momento, parabenizar todos os vereadores, o presidente da Câmara, a mesa diretora, meus colegas, todos, pelo trabalho que nós desempenhamos nesse ano. A Câmara vem evoluindo. Eu tenho visto aí o trabalho dos vereadores, inclusive o vereador Generoso, Negão também conseguiu recurso aí. É isso que nós temos que trazer para o nosso município. Política, tem a época de fazer política. Política tem época para tudo. Hoje, nós temos que trabalhar em prol do município. Eu falo isso com o Generoso direto. O Generoso é um exemplo aí. Então, a gente tem que procurar pensar no crescimento da nossa cidade. Aqui nós temos que pensar em apoiar o crescimento de Itaiomi. Itaiomi crescendo,
todo mundo vamos crescer, é bom para nós, é bom para o Parcela, é bom para o Rio, para todo mundo. Então, eu penso assim, vão unir forças à Câmara. Até agora, eu estou vendo nos olhos dos vereadores a empolgação para correr atrás. O generoso mesmo falou que foi em Belo Horizonte, que vai voltar em Belo Horizonte. Então, é isso que a gente tem que fazer, gente. É isso que a gente tem que fazer. Tentar melhorias para a nossa cidade. Quero aproveitar minha fala também para desejar a todos um Feliz Natal, um próximo ano novo cheio de paz, harmonia, e que Deus nos abençoe, que no próximo ano a gente possa pensar mais no crescimento da nossa cidade. Obrigado a todos. Só esclarecendo, meu nobre colega Vilmar falou aqui, ele falou e ele mesmo si próprio se respondeu, que eu sou oposição e critico, certo? Primeiro, colega, quero esclarecer para você que quem não vê que aquela obra está errada é só um cego. E segundo, você mesmo respondeu que a obra não é da prefeitura, a obra é particular. Então não parece que você pegou o projeto e olhou ali, não. Você só pegou minha fala e aproveitou para falar dele. Porque você respondeu na segunda levantamento do senhor, você falou certinho. A obra é particular. Então não é porque eu sou oposição, eu estou criticando o prefeito, não, porque a obra não é da prefeitura. Dali, na hora que ela for dar seguimento, sim, aí ela vai passar a ser da prefeitura. Mas até então, e outra, quem tem que tomar atitude de obra que a gente achar que está inadequada, somos nós, vereadores, sim. Somos nós, é o nosso dever de nós fiscalizar uma obra. Então, é nós sim, não é não. Não é, só esclarecer para você isso aí. Muito obrigado. Nego, o que eu falo é muito o seguinte, já que o Negão tomou a oportunidade, eu vou falar também. A gente vir aqui na tribuna e falar é uma coisa. Agora, cadê um ofício que você mandou para a prefeitura questionando aquilo? É isso que eu falo, entendeu? Vim aqui falar, apontar problema, qualquer pessoa faz na rua. Eu quero ver, é isso que eu estou falando. Não faz um ofício, não faz... Você tem isso para me mostrar, para me convencer que eu estou errado? Então, aqui só falar, apontar, falar os vereadores não estão fazendo isso. Então, vim aqui na tribuna e falar que o vereador não está fazendo isso, está fazendo aquilo é muito fácil. Agora, você mostrar aqui, ó, eu fui lá, eu tive esse ofício, tive essa resposta. Isso aí eu aposto que você não tem. Eu aposto. Aposto. Eu saio daqui pelado se você tiver um ofício que você questionou alguma coisa. Você só fala na tribuna. Agora, a ação mesmo, um requerimento, uma coisa que você não tem. Você não tem isso para falar, porque você só... Então, cobrar a gente é muito fácil quando só aponta problema, não traz solução. Justo, colega Vitor. É por causa disso que eu usei a tribuna e perguntei aos meus colegas qual atitude eles tinham tomado. E pelo que eu vejo para você também, faz muito parte de interesses próprios, né? Que faz parte da família. Então você está certo em defender direitos próprios, entendeu? Não, o seu não tem. O seu não tem. Mas então é isso. Mas eu usei ali e falei, ó. Larissa. Eu dei tempo aos colegas vereadores. Você pode cobrar à vontade. Sempre o que acontece. Não, eu vou dar um pouco do outro lado. Sempre o que acontece. Eu uso a tribuna, alguém vai usar a sua, muito fácil. Usar a sua, muito fácil. Pegar a fala do outro é muito fácil. Se começar essa discussão, nós vamos terminar a reunião nunca. Né? Então, a gente tem um período aqui e tem que terminar a reunião. Só para esclarecer, questão aí, até negócio, você falou que ninguém conversou, eu toquei com o prefeito as 3 assuntos, entendeu? Ele está olhando ainda, não me der resposta, eu falei com ele a respeito do cemitério, olhamos ali essa questão de rede de esgoto, o plano dele
aumentar a bitola daqueles canos, e quando for mexer naquela galeria ali, vai fazer uma recapagem asfáltica ali, entendeu? E vai aproveitar e trocar os canos e colocar uma bitola maior. Eu acho que vai dar para suportar esse esgoto que você está falando aí, que não tem onde sair. Bom, a questão do cemitério, ele ficou de estudar a respeito disso aí, porque ele também, mas, assim, até agora ele não achou a solução. Não é tão simples também não, porque o município vende não, né? A família que requer um túmulo paga R$ 168 e paga R$ 14 por ano, né? Para ter o direito de sepultar. É uma taxa quase simbólica, né? Não dá para manter. Mas ele ficou de olhar e tentar achar uma solução quanto a isso. Mas aí não deu resposta. Entendeu? Mas é muito bem colocado. Entendeu? Tem hora que você falar, entendeu? Assim, como se ninguém tivesse fazendo nada, é uma coisa. A forma da gente atuar é diferente. Não é só falar. A gente tem acesso ao prefeito. Eu acho também que você tem acesso ao prefeito também. Se você quiser conversar com ele, pode até lá conversar. Tem esse problema. Então, mas na hora que tiver uma solução, nós vamos trazer aqui. Tá? Vamos para a apreciação da ata. Aos 15 dias do mês de dezembro de 2025, às 18 horas, no prédio da Câmara Municipal de Itaiomi, realizou-se a 20ª reunião ordinária da Câmara, sob a presidência do vereador Valdir Dias Belis, com a presença de todos os vereadores. O presidente declarou aberta a reunião e solicitou ao vereador Maxson que fizesse a leitura do versículo bíblico. Em ato contínuo foram lidos os ofícios de número 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77. Não houve assuntos urgentes e a educadora física Jocélia Freitas fez uso da tribuna livre e falou sobre as atividades feitas na Secretaria de Esportes. Em resposta à indicação de número 112, de autoria do vereador Pacelli, solicitou melhorias no setor esportivo do município, o executivo enviou o secretário de Esportes, o senhor Davi, para responder os questionamentos feitos pelos vereadores. Os vereadores Negão, Tião Generoso, Vitor e Vilmar fizeram uso da palavra franca. Nada mais havendo a tratar, o presidente, em nome de Deus, deu por encerrados os trabalhos da 20ª reunião ordinária aos 15 dias do mês de dezembro de 2025. Só vou adicionar aqui que o presidente também fez uso da palavra. Mais alguma observação? Está um pendente. Aprovado por unanimidade. Encerramento. Encerragem. Deixa eu também desejar aqui Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. Deus continue abençoando todos vocês, suas famílias. Posso dar um ano com saúde, né? E que Deus acrescenta prosperidade em todas as áreas. Que Deus abençoe. E em nome de Deus iniciamos, em nome de Deus está encerrada nossa 20ª reunião aos 15 dias do mês de dezembro de 2025. A todos, muito obrigado, boa noite.